A premissa é muito clara e a matéria gira em torno de uma nova pesquisa que até o fechamento desse programa não tinha saído, do Paraná Pesquisas. A previsão é de que saia na sexta-feira, então a gente ainda não tem essa pesquisa, mas mostrando o Flávio Bolsonaro à frente do Lula nas intenções de voto para a presidência da República no segundo turno. Estou repetindo, a pesquisa não saiu, mas eu posso confirmar a vocês, um jornalista bem informado, que devemos ter Flávio Bolsonaro um pontinho numericamente à frente do Lula pela primeira vez em um levantamento do Paraná Pesquisas. Não é um levantamento, não é o primeiro levantamento que mostra Flávio à frente. Nós tivemos um levantamento do Futura há um tempo atrás que mostrou que Flávio estaria muito à frente do Lula. Nós tivemos... por que eu tomo cuidado? Né? Porque pesquisas de institutos precisam ser analisadas de acordo com o histórico do instituto. Então, um instituto que acerta mais tem mais credibilidade e um instituto que acerta menos tem menos credibilidade. Um dos institutos que tem mais credibilidade, inclusive nos Estados Unidos, o Atlas Intel, confirmou o mesmo cenário. Segundo o levantamento divulgado hoje, no segundo turno, Flávio estaria à frente de Lula por 0,1 pontos, o que seria um empate técnico do ponto de vista estatístico, mas numericamente Flávio teria 46,3%, enquanto Lula teria 46,2%. No entanto, o mais importante neste gráfico que você está vendo na sua tela não é o número que ambos têm agora, mas sim a tendência que o gráfico indica, e que todas as pesquisas indicam, da mesma forma que o Paraná Pesquisa. Veja que há 2 meses, vejam vocês que há 2 meses, em dezembro de 2025, Lula era tido como imbatível. Dezembro de 2025. 2 meses. Quando a gente ouvia uma enxurrada de pessoas dizendo que a gente era louco de ter lançado o Flávio Bolsonaro, que o Lula ia ganhar, que a única salvação do Brasil era o Tarcísio. Lula era visto como imbatível. Tinha 53%. A pré-campanha do Flávio começou em dezembro. O anúncio. E não somente o Flávio cresceu, como o Lula começou a desabar. Caiu de 53 para 49, 4 pontos. E agora de 49 para 46,2 em 3 meses. Lula perdeu quase 7 pontos no levantamento da Atlas Intel, enquanto o Flávio ganhou mais de 5 pontos. As pessoas precisam entender, pesquisa política é um cenário dinâmico. Votos, mesmo que o eleitor declare que o seu voto é consolidado, votos são voláteis. Pessoas mudam de opinião, o clima muda. E os votos mudam. Eu acho que para todos esses analistas que olhavam as coisas assim, eu diria que essa poderia parecer chocante, mas a você que assiste o Paulo Figueiredo Show, eu acho que a vocês, meus espectadores, não há nenhuma surpresa. Porque a gente está vendo a consolidação da candidatura do Flávio, graças a Deus, a gente passou meses para que as pessoas entendessem que Flávio seria candidato, e alguns até hoje continuam no papel de carpideira. Mas eu digo, não só a consolidação do Flávio como candidato aconteceu, mas o eleitorado fora do bolsonarismo está vendo o Flávio como um bom candidato. E veja, eu acho até normal que hajam discussões dentro da direita. Eu acho normal. Mas a despeito destas discussões, porque as pessoas começam, ai meu Deus, estão discutindo em público, vão dividir a direita, oh, meus sais, eu não estou falando só de comentarista no Twitter, não, eu estou falando de político grande. Mesmo contra todos os conselhos destas pessoas que sequer queriam Flávio como candidato, a candidatura do Flávio não só se concretizou, como o Flávio disparou. Eu mostrei a pesquisa para a Atlas Intel.
e como eu disse, em breve veremos Paraná Pesquisas, e a gente vai comentar aqui. Mas eu tenho acesso, e eu já citei aqui, eu posso citar aqui brevemente, alguns levantamentos que não são públicos. Eu, como jornalista, tenho as minhas fontes e tenho acesso às pesquisas que não são divulgadas. E eu digo que essas pesquisas acabam sempre sendo as melhores, porque as pesquisas não divulgadas são pesquisas que são feitas não para manipular a opinião pública, como muitas são, como as que saem na Globo News. As pesquisas que são internas são feitas com o único intuito de orientar a tomada de decisão nas pré-campanhas e campanhas. Quando eu falo isso, há quem pense que eu estou me referindo a pesquisas da pré-campanha do Flávio, mas não. Eu recebo também pesquisas de outros pré-candidatos, às vezes até para corridas federais, para deputado, às vezes para corridas de governador, pessoas que avaliam o desempenho dos seus adversários ou dos seus padrinhos políticos, incluindo, logicamente, o próprio Flávio. Por isso que eu digo que em certas regiões do Brasil, isso é real, em regiões do Brasil, isso dos institutos, Flávio já conseguiu 100% do eleitorado de Jair Bolsonaro, quando comparado com as últimas eleições de 2022, e foi além. Ele avançou sobre eleitores que não votaram no Jair. Ele avançou sobre eleitores que não votaram no Jair. Eu disse aqui agora há pouco que a gente passou do momento de consolidação, em que as pessoas se perguntavam se o Flávio seria candidato ou não, e alcançamos o estágio em que o eleitorado, que não é nosso por natureza, começa a ver no Flávio uma opção real. E é isso que tem acontecido. O Flávio recebe, por conta do posicionamento dele, e por conta do seu histórico, e por conta do seu sobrenome, ele recebe todos os votos do nosso movimento político. Recebe todos os votos do bolsonarismo. Exceto uma franja que ainda é desprezível, mas vai acabar vindo com a gente, mas estatisticamente já recebe todos os votos do bolsonarismo. Mas ele avança além porque o Flávio tem uma forma de se expressar e de se posicionar que é mais adequada aos eleitores que eram extremamente antipáticos ao Jair. A gente chama de eleitores moderados, pode chamar de isentão também, né? O Flávio tem um semblante mais agradável, ele é uma pessoa mais leve, ele tem uma relação com a imprensa que eu considero mais sadia, ele tem uma articulação internacional que o coloca imediatamente no papel e na figura e no arquétipo do estadista. Ele é mais cuidadoso, é mais preciso com as suas palavras. E tudo isso agrada a um tipo de eleitor que, acredite se quiser, muitas vezes concordava com todas as pautas do Jair Bolsonaro, mas que tinha um nojinho estético ao presidente, a forma como o Bolsonaro apresentava as suas pautas. E aí o que a gente consegue ver? Bom, nós vemos que mesmo com a tais das brigas da direita, mesmo sem o apoio de pessoas que eram consideradas essenciais, o Flávio passou o Lula nas pesquisas. Ninguém tem como tirar isso. Mesmo sem apoio do Nicolas, da Michele, com o apoio do Tarcísio ainda público, mas não efetivo, sem muitas ações concretas que demonstrem esse apoio, sem apoio de figuras como influencers, como o pastor Xinga Fala Fala, sobre quem falaremos logo mais, Flávio Bolsonaro lidera as pesquisas, contra tudo e contra todos. Uma coisa importante, aliás, que fique claro que eu quero dizer com apoio. Ai, Paulo, mas o Nicolas já disse que vai apoiar o Flávio, o Tarcísio já disse que vai apoiar o Flávio. Há quem diga que a campanha não começou, por isso que, como não há como apoiar o Flávio. Mas eu pergunto o seguinte, é muito simples, não venham me bullshitar, como a gente diz em inglês, tá? Não venham com essa porra. É simples. Veja quem está postando o Flávio Bolsonaro. Quem está retuitando ele no X? Quem está repostando o seu conteúdo nas redes sociais?
Quem está repercutindo a brilhante agenda que o Flávio teve no exterior? E no Brasil? A pesquisa saiu hoje. Todos os deputados do PL estão comemorando a pesquisa Atlas Intel, botando nos seus perfis? Eu espero que sim, ainda dá tempo. Não quero ter razão, não, aqui quero ser feliz. Vejam, verifiquem o seu candidato bolsonarista, policiem o seu candidato bolsonarista, porque vocês têm direito como eleitor, e verifiquem se nas suas redes sociais está lá, a respeito do Flávio. Eu vou ficar feliz que esteja. Sabe por que eu fico feliz que esteja? Porque milhares de pessoas comuns estão fazendo isso porque acreditam e apoiam na pré-candidatura, a pré-candidatura do Flávio. É isso que eu espero de vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show. É isso que vocês esperam de mim. E, ora, é isso que nós esperamos de deputados, senadores e lideranças do PL e das muitas figuras que se dizem apoiadores do Flávio ou se dizem de direita. Não é só falar que apoia, mas sim usar o seu alcance, o seu público, a sua autoridade, o seu engajamento para aumentar a visibilidade do Flávio e criar uma onda. Está acontecendo no Brasil não é só disputa política, é o cidadão comum contra a estrutura organizada. Durante anos, a grande mídia moldou a narrativa. Globo News, mesmo eixo. Hoje, você tem escolha. Jornalismo por assinatura significa que o público decide quem permanece no ar. Como apoiador, por menos do que um lanche do McDonald's por mês, você sustenta esse modelo e ainda recebe conteúdo exclusivo. Ou pode se tornar meu patrono Gold e fazer ainda mais. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Ou você financia o que acredita ou aceita o que o sistema decide.